eu preciso ter descredibilizar esse comparativo, porque ele é inerente. Sim. Vão vir imediatamente, porque também é um assunto que tá na boca do Gol. Sim. O irmão do Lula e o INSS. Esse assunto está na boca do Gol. Bom, mas vamos seguir. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Uma coisa que sempre colocam na tua conta. A direita é homofóbica? A direita... Porque é uma coisa que fica nessa coisa assim, a esquerda gosta de preto, a esquerda gosta de gay, a esquerda gosta de mulher, e a direita não. A direita é homofóbica, a direita é racista, a direita é fascista, a direita é transfóbica, a direita é tudo. É tudo. Vamos lá, o que quer dizer homofobia? Quer dizer aversão, repulsa a uma pessoa que é homossexual, trans, enfim. O que eles falam que é homofobia? Você discordar deles. Exatamente. Então, se for homofobia no sentido de discordar deles, pode dizer que é homofóbico. Agora, se for homofobia no sentido de aversão, de medo, repulso a homossexuais, claro que não. Assim, o próprio Bolsonaro, né, que, enfim, várias coisas que ele falava e tal, tudo mais, o relacionamento que ele tinha tanto com Clodovil, ou com Agostinho, né? Com o próprio Agostinho, enfim, o que eu sinto é que, mais uma vez, na falta de ataques reais e concretos, sobram-se rótulos. Então, o rótulo do homofóbico, do fascista, do racista. Não. E nós recebemos o mundo. Agora, peraí, quem fuzilava o homossexual em Cuba? Exatamente, é isso que eu ia falar. Era o Bolsonaro ou o Che Guevara? Quando eu fui pra Ucrânia, fui 6 meses antes da guerra, fui pra Chernobyl. E aí, os meninos que a gente conhecia, eles falavam, o sonho nosso é nascer na América do Sul. Poucos países do mundo você tem a liberdade sexual que se tem na América do Sul, principalmente em países de herança soviética, como é o caso da Ucrânia, que já foi herança soviética. Então, assim, a liberdade sexual que nós, enquanto população, temos, olha o carnaval no Brasil, isso nem falando de game, falando do carnaval mesmo, a liberdade sexual que se tem no Brasil, se tem em poucos países do mundo. É que eu acho que vira e mexe, aparece algumas coisas, como foi o caso daquela comissão em que queria acabar com o casamento civil homoafetivo, eu acho que é colocado na conta da direita quando acontece aquele tipo de caso. E que eu acho uma pena. Eu acho uma pena, porque isso é um comportamento que não é de direito. Porque se eu estou falando de liberdade, aqui eu falo liberdade religiosa, liberdade econômica, liberdade sexual, e eu me coloco contra isso, eu não estou sendo de direita, concorda? O que acontece? São temas complexos, e aí tem que ter tempo. Essa é filminho cortada, mas não tá me cortando. O que acontece? São dois temas. Primeiro, a questão do casamento é um tema mais complexo e eu sugiro as pessoas verem o meu vídeo que no dia eu falei lá na comissão, porque realmente demanda tempo. Eu gastaria aqui no mínimo 15 minutos para expor sobre isso. A segunda coisa é que, óbvio que dentro da direita eu posso ter pessoas homofóbicas mesmo. Claro. Como a esquerda tem. Como também a esquerda foi. Então, não é uma questão de ideologia somente, é uma questão do ser humano. Existem os seres humanos que são racistas, são preconceituosos, claro. O problema é que sempre querem colocar, tipo assim, um lado é perfeito e o outro lado é todo errado. Ou seja, é um monopólio da virtude. Então, o que eu acho que falta nas pessoas é um equilíbrio de reconhecer. Tem uma entrevista do Fidel Castro falando que eles perseguiram e mataram homossexuais de Cuba. Ele, inclusive, fala que ele se arrepende. Mas ele deu essa entrevista, ou seja, eles cometeram isso. Hoje, qual é o direito ou o benefício, a luta que o governo do PT tá tendo aos homossexuais? Nada. Pelo contrário, o homossexual também pega transporte público. Como está o transporte público com o homossexual? Horrível. Como está a saúde para o homossexual? Horrível. Educação para o homossexual? Horrível. Então, assim, nessa ânsia de querer defender o homossexual, na verdade, sim, só usam eles para fins eleitorais e acabou. São fantoches. Entendeu? E a gente volta naquela pergunta. É um movimento que luta por pessoas, por direito, ou é um puxadinho político? Por privilégios, e são utilizados para questões políticas, é claro. Tem aquela rampa lá do Lula, quando ele subiu aqui ao Planalto, né? Que tinha acho que era uma pessoa PCD, tinha um índio, indígena, claro, de ministro, tinha não sei o quê. Amigo, os ministros praticamente tudo homem. As outras mulheres que eram ministras, as 3 foram demitidas, ou seja, representatividade. Sem aparente motivo, né? Claro. Sem aparente... Pressão política. Sem motivo para pressão política, acordo com outros partidos. Tirou, por exemplo, a questão do esporte lá da Ana Zamose, né?
né? Colocou um cara E que era do PP. a Aniele virou um elefante branco, né? Entendeu? Assim, porque eles não têm o que fazer com ela, né? Porque Não quando tem. era Vai fazer o quê? Quando, assim, entre aspas, era o Bolsonaro que tinha encomendado a Sim. morte da Marielle, ela era uma bandeira. Exatamente. Nem se fala mais de Aniele. Não, ninguém tá nem aí. Eu digo assim, a esquerda que sempre falou nisso, quando viu lá que, poxa, o próprio... Aconteceu isso agora, né? O deputado lá do PT, que, enfim, foi cassado e tudo, os caras foram completamente contraditórios nas votações e, enfim, morreu, né? A Marielle morreu agora simbolicamente também. Exatamente. Bom, recentemente você foi muito criticado pela oposição quando você se coloca a favor do Trump no episódio da verificação de rede social dos imigrantes Aham. e dizendo que lá você é a favor Uhum. e aqui você tem essa postura quando o assunto é se colocar contra a regulamentação das redes sociais. O que você tem a dizer pra quem vê uma inconsistência nesse discurso? Você é muito burro. Essa é a minha fala, porque vem inconsistência nisso pra mim, ou é ignorância, ou é má fé, ou realmente burrice, porque o brasileiro tem, muitas das vezes tem isso, né, quando se trata a respeito de política. O que tem a ver a regulamentação das redes com o governo dos Estados Unidos colocar mais um requisito, que é a rede social, para poder te aprovar ou não para o país dele? Ele não está impedindo você de postar qualquer coisa. Ele está dizendo o seguinte: quem entrar no meu país, primeiro, visitar os Estados Unidos não é um direito, é um privilégio. Então, para entrar no meu país, eu não quero que você venha para cá, seja um estudante, que na sua rede social você esteja apoiando o Hamas. Agora, você pode postar vídeos apoiando o Hamas? Pode. Mas eles já fazem isso, eles já olham rede social, Já né? tinha isso, Eles só que eles fazem suspenderam. Mas eles suspenderam para poder agora, se eu não me engano, assim, ter uma reestruturação nisso, de como vai fazer. Só que assim, o que tem a ver você olhar a rede social da pessoa com regulamentar a rede social da pessoa? É tipo assim, você pode falar o que quiser de mim, mas eu decido se você vem na minha casa ou não, ué. Não, mas eu acho que Entendeu? eles estão falando isso porque o Trump tá com uma postura de deportar quem falar isso, quem falar aquilo nas universidades, né? Então, aí que tá. A grande questão é que você, mais uma vez, você pode postar o que você quiser. Só que a política imigratória de cada país é de cada país. Acabou, ué. Exatamente. É a decisão deles agora. Quer dizer, então, que quando decide uma coisa aqui sobre o Brasil, fala que é soberania. Quando os Estados Unidos decide algo sobre eles, não é soberania? Exatamente. Pô. Bom, está se aproximando do final. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é de muita gente. O pânico que o Haddad tem de você. Como você, enquanto parlamentar, vê um ministro da Economia que já recuou, acho que tem medo de recuar aí novamente com essa questão do IOF, e essa coisa que colocam de você, eles chamam até de... Do que eles te chamam? Tem um apelido? Efeito Nicolas, dos vídeos ou não? Não vou lembrar agora. Mas enfim, alguma coisa de almofadinha, alguma coisa assim que eles te chamam? Chupetinha. Chupetinha, não é almofadinha. Como que você vê esse pânico que o ministro da Economia tem de você? Cara, o ministro de Estado, que segundo ele estudou 3 meses de economia, que recuou com um vídeo que falou que era fake news, mas recuou da medida, se era fake news porque recuou. É um cara que tá levando um país, enfim, pro abismo. Tem a pior avaliação de prefeito de São Paulo, considerado como o pior prefeito de São Paulo, não apresenta nenhuma medida para ajudar o nosso país. E ele tem medo de mim, porque de fato eu acho que eu falo o que as pessoas querem falar. É simples assim. Hoje, por exemplo, eu fiz o discurso porque eles estavam na comissão como se ele fosse ministro da Suíça. Tá tudo bem com o Brasil, a gente que é o louco. O café tá caro, mas é culpa do Bolsonaro, né? O cara chega em casa, a mulher tá traindo ele, é culpa do Bolsonaro, né? Tudo é culpa do Bolsonaro. O cara é corno, agora é culpa do Bolsonaro. Ou seja, eles não conseguem assumir que eles erram, que eles jogam a culpa pra você acha que é isso? Lógico, no tanto que eles chegaram hoje na comissão, eles falaram, não... eu falei, aí eu tive que sair para ir em uma outra comissão. Nisso o Haddad foi falar, Nicolas fugiu, etc e tal, me chamou de atitude de molecagem, tudo. E quando eu voltei para poder responder ele, fiz a questão de ordem, o deputado do PT lá de comissão falou, não, você não vai falar não. E sabe o que ele falou anteriormente? Falou que o meu vídeo não pode ter 300 milhões de visualizações.